Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as nossas URLs, tá? Nós temos aqui boas práticas de organização dos nossos padrões. A gente viu que está funcionando, tá? O nosso index HTML, tá? Se nós quiséssemos colocar então outra coisa para ser exibido lá, bastaria a gente vir aqui, PF, colocar nova rota, vou colocar aqui outra, por exemplo. Vou pressupor que eu vou criar lá uma outra view lá, chamar ela de outra, certo? Isso aqui não está criado ainda. Vou lá na minha view, vou copiar essa daqui pra gente. Se eu colocar aqui outra página, por exemplo. Se eu vier agora aqui e rodar meu servidor, eu tenho aqui Hello World, né? Porque está na raiz. Então a raiz está renderizando o Hello World, tudo bem? Então a raiz é quando não tem nada. E se eu colocar aqui barra outra, ele vai lá e redireciona para outra página, tá? Plenamente funcional, tá pessoal? Para nossa ideia aqui de projeto, isso aqui funcionaria super bem. Mas lembra quando eu disse na apresentação de que o Django é como se ele fosse uma plataforma e que nós encaixamos nossos aplicativos? Então pensa aqui, aqui a gente está num terreno que seria, sei lá, o nosso to-do list, tá? Pensa que a gente tem um sistema que tem vários módulos, né? A gente tem o to-do list, depois a gente tem um outro app, por exemplo, que é, sei lá, calendário. Depois a gente tem outro app lá de agendamentos. E a gente precisa dar um jeito de gerenciar todas essas rotas, né? Então imagina que eu tenho que vir aqui, por exemplo, colocar assim, agora eu quero vir aqui no PF e colocar novo compromisso. Eu coloco lá, compromisso. Dou um name para ele. Se vocês não colocarem o name aqui, pessoal, igual a gente já disse no outro vídeo, até funciona, tá? Mas depois, quando a gente entrar nas questões de template, a gente vai entender por que é bom a gente sempre padronizar aqui e colocar essa propriedade de name, tá? Compromisso. Eu vou colocar agendamento também, então PF, novo agendamento, ou agendamentos. Vamos supor que vai para uma tela que consulte meus agendamentos, né? Vou colocar lá então. Agendamentos. Agendamentos. Beleza? Notem, ó, que aqui, nesse PF aqui, eu tenho vários caminhos, né? Várias URLs já configuradas. Então eu tenho uma aqui que trata sobre meu to-do list, que olhando assim, não tem como eu saber, tá? Que é o meu to-do list, que é esse index. Eu tenho rotas de compromisso, que é vinculado a algum outro módulo. Agendamentos, então eu teria que criar agendamento, realizar agendamento, verificar alguma coisa. E eu vou misturando essas rotas aqui e vou misturando os contextos dessas rotas, tá? Imagine que esse documento aqui, ele vai, sei lá, a gente tem, sei lá, 50 rotas no nosso projeto. Projeto como todo, né? E essas rotas ficam todas separadas por módulos, né? E aqui elas ficam misturadas. Qual que é o problema? Quando eu precisar da manutenção ou precisar resolver alguma coisa dentro de uma página específica, aqui na minha URL, eu vou ter que ficar procurando aqui. E essas coisas misturadas, ela fere alguns princípios de boas práticas de programação que a gente tem, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é deixar esse URL patterns aqui somente para as questões do servidor, tá? Resumindo, não vai ter nada. Só vai ter aqui o meu path_admin, que a gente vai discutir o que significa isso um pouco mais para frente, tá? Mas qual que seria a coisa interessante? Bem, lembra que eu posso ter vários aplicativos aqui? Então poderia ter aqui meu to-do list, poderia ter aqui um outro aplicativo representado por outro diretório sobre compromissos, agendamentos, etc, tá? Então o que a gente pode fazer? Todas as rotas de to-do list, por exemplo, a gente vai deixar lá dentro do projeto de to-do list, tudo bem? Lá dentro do nosso app to-do list. Tudo que diz respeito a compromissos, vai lá para o app de compromissos. Tudo que diz respeito a agendamentos, fica lá no app de agendamentos. Então a gente consegue separar isso daí de maneiras contextuais. Então se eu quero saber das rotas de compromissos, eu vou lá no meu aplicativo de compromissos e vou ter lá um arquivo exatamente igual a esse aqui, tá?
para a gente fazer essa referência de rotas, tá? Então, falamos aqui, né? Como que a gente pode fazer isso, então, afinal de contas, tá? Bem, eu tenho aqui, por enquanto, duas defs que eu já implementei aqui, né? Eu tenho index e tenho outra aqui, tudo bem? O que eu quero fazer? Essa outra que eu vou tirar por enquanto. Essas coisas aqui, eu não quero que sejam exibidas, sejam gerenciadas pelo URLs, o arquivo urls.py do meu projeto, que é esse aqui, tá? Então, o que eu gostaria de fazer? Quando o usuário digitar lá 127.0.0.1, 2.8 mil, né? Que no final, depois, se isso daí for publicado, vai ser de fato lá o meu site.com.br, por exemplo. Tudo bem? Mesma coisa. Então, quando o usuário bater na rota, eu já gostaria de redirecionar esse path da rota, não aqui para o meu urls.py, mas lá para o aplicativo que é responsável pelo meu Todoist, tá? Então, como que a gente vai fazer isso se aqui dentro do nosso aplicativo Todoist a gente não tem esse arquivo urls.py, né? Que a gente configura as rotas aqui pelo urls.py. Bem, nada nos impede aqui no Django da gente criar um arquivo urls.py lá dentro do nosso Todoist, tá? Então, eu posso criar aqui, new file, urls.py, e agora eu tenho dois urls.py, um do meu setup e o outro do meu app, tá? Então, eu vou dividir essa tela aqui, deixa eu ver se consigo dividir. O que eu vou fazer aqui nessa tela aqui? Exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo desse lado, tá? Só que aqui eu vou colocar somente as rotas que dizem respeito ao meu to-do list, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu vou criar aqui o meu URL patterns, tudo bem? Então, a minha lista de URLs patterns, e vou colocar lá path, mesma coisa que eu havia feito antes. Então, path, lá na minha rota principal, eu vou chamar o index que a gente configurou lá no arquivinho views.py, tudo bem, que é essa aqui. Vou dar um name para ela, chamar de index, tudo bem? Pode colocar vírgula aqui no final, pode deixar sem, não tem problema nenhum, tá? Ele está reclamando porque o path ele faz parte desse pacote aqui, tá? De Django URL. Você pode clicar aqui na lâmpada ao lado e ele vai importar, sem problema nenhum. E agora ele vai reclamar porque o index não está reconhecido, né? Porque o index está lá dentro do nosso view. Vamos lá, vamos importar também, tá? Pessoal, aqui está pronto, tá? Se eu quiser mapear aquela outra view também, só por exemplo, posso fazer a mesma coisa lá. Path, vou colocar aqui outra, vou chamar outra. Essa outra aqui, pessoal, estou me referindo a essa def aqui, que está no meu views.py. Lembra sempre do fluxo, tá? Bate aqui na rota. Esse aqui é o endereço da rota. A rota chama uma view, então aqui é o nome da view, que tem que estar compreendido no documento views.py, tudo bem? E a gente pode dar um name, né, para ela. Vou chamar de outra também, beleza? Tá reclamando aqui porque não está importando. A gente pode colocar aqui manualmente, outra. Ou se vocês preferirem, clica aqui em cima dela, vem na lampadinha e faz a importação, tudo bem? Vamos testar? Vamos lá. Vou lá testar, vou subir aqui meu servidor. E voltou o foguetinho. Por que que voltou o foguetinho, né? Se a gente já tinha acabado com ele. Acontece o seguinte, se a gente não está definindo nenhuma rota aqui, por padrão, o Django sobe aquele foguetinho igual a gente viu, tá? Nós havíamos acabado com o foguetinho porque a gente tinha estabelecido essas rotas aqui dentro do urls.py. E por padrão, as primeiras rotas que ele vai procurar é essa daqui. Só que a gente tem que dar um jeito agora de falar o seguinte, olha, quando você procurar determinada rota, tudo bem? Quando você subir o servidor, você não vai subir a sua rota padrão, tá? Eu vou te redirecionar para uma outra view, tudo bem? Então o que a gente pode fazer? Aqui no urls.py do nosso projeto, a gente vai terceirizar essa renderização. A gente vai falar que quando chegar aqui na barra, né, quando o nosso servidor for lançado, for subido, eu quero pegar a rota que está definida aqui, tá? E como que a gente faz isso? A gente faz isso aqui utilizando uma função que a gente chama de include, tá? Então a gente vai colocar aqui path, mesma coisa.
Quando o path for vazio, a gente vai incluir uma rota que está dentro desse arquivo aqui. Então, esse arquivo aqui chama como? Ele chama todolist.urls.py. Bem? Ele vai reclamar aqui da importação. Vou adicionar a importação. E agora vou fazer... Perdão, é todolist URLs. Esse é o nome do arquivo. E agora, se rodarmos a nossa aplicação, pessoal, o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui na barra, a gente está falando que ele vai ser incluído pelo todolist, que é o nome do nosso app, essa pastinha aqui, e vai procurar o arquivinho URLs lá, no caso, urls.py, tudo bem? Vai chegar lá nesse documento aqui, que é o urls.py do meu app, vai procurar o path, que é a barra, né, que é a nossa página inicial, e vai rodar aqui no index, tá? Então, a gente está terceirizando, né? A gente está falando para o Django, olha, não vai subir a sua página padrão. Quando chegar na barra aqui, na barra do nosso servidor, então, você vai rodar esse aqui do seu app, beleza? Se a gente rodar nosso servidor, então run server, abrir aqui, rodou o Hello World, tudo bem? Tá vindo aqui na barra, tá rodando o Hello World. E se a gente colocar aqui, tá, vamos lá, barra outra, a outra página perfeitamente. Tudo bem, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai rodar assim. Sempre que a gente precisar agora modificar alguma rota, a gente não vai utilizar mais o urls.py do nosso projeto. A gente vai utilizar diretamente aqui a rota do nosso aplicativo Todolist, tá? Se eventualmente depois a gente quiser colocar uma outra aplicação aqui, a gente cria um urls.py para essa aplicação também e define as rotas desse outro novo contexto lá dentro do aplicativo dele. Tudo bem? Fica comigo então, até a próxima parte. No nosso próximo vídeo a gente vai tratar sobre os nossos templates, beleza? Até mais!